Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista de podcasts internacionais sobre tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente chama sua atenção para temas que podem nos dar mais e melhores perspectivas. Neste episódio, nós vamos nos concentrar em duas grandes questões que já foram discutidas por aqui, mas que continuam a nos surpreender. São tendências que se aceleram, outras tomando rumos completamente novos, você vai ver. A primeira delas é a crise geopolítica e energética na Europa, com suas repercussões globais. Vamos conversar sobre o inverno que se aproxima com muitos motivos de preocupação. A segunda questão envolve mais uma vez o emprego de inteligência artificial e sua tendência a deslocar rapidamente nossa fronteira de conhecimentos. Só que dessa vez na biologia, com impactos indiretos, mas muito positivos para a saúde das pessoas, animais e plantas. Bora começar? Vamos embora! O podcast The Journal editou um episódio nos últimos dias para revisitar a crise geopolítica e energética na Europa. Além de um verão com temperaturas altíssimas e secas em diversas regiões, o assunto de que mais se fala por lá, claro, é a invasão da Ucrânia e a estratégia russa de explorar a dependência das potências europeias às suas fontes de energia. Sim, mas o que há de novo nessa história? Bom, a Europa se empenha de fato em acelerar a adoção de uma matriz energética mais sustentável, menos dependente de recursos não renováveis. Por outro lado, ela vai se dando conta de que neste e no próximo ano não tem muito para onde correr. Ela vai ter que retroceder na intenção de desativar usinas nucleares e de reduzir o uso de carvão, responsável por grande parte da emissão de CO2 no continente. É como se dissessem que me perdoem as metas para impedir o aquecimento global, mas eu não vou deixar a economia parar, muito menos as pessoas passarem frio. Na prática, isso significa que os preços do carvão no mercado internacional, triplicados desde o início da crise, não vão dar sossego tão cedo. Significa que minas de carvão, mesmo as de pequenas escalas, estão sendo reabertas mundo afora. E significa ainda que as próximas rodadas de simulação para estimar o ritmo do aquecimento global devem apontar cenários bem mais negativos até 2050. O que não se fala tanto é sobre o erro que significou confiar tão profundamente na Rússia e sobre a tendência de se redirecionar a maior parte da demanda por gás natural para os países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, Venezuela e até o Brasil, quem sabe. O episódio How AI Cracked Biology's Biggest Problem, do podcast Babbage from The Economist, trouxe uma notícia realmente espetacular nos últimos dias. Um sistema de inteligência artificial da Google chamado AlphaFold conseguiu prever o formato tridimensional de mais de 200 milhões de proteínas, quase 90% das proteínas conhecidas pela ciência. É verdade que apenas cerca de 35% desses modelos contam com uma margem de erro realmente baixa para serem utilizados na prática. Mas mesmo assim, é um volume incrível de informações tornadas públicas e de livre acesso. Mas aí você deve se perguntar, sim, o que é que isso significa na prática? Bom, aí eu tenho que te explicar um pouquinho da aula que o episódio nos traz de forma bem didática. As proteínas são como pequenos motores que fazem de tudo nos organismos vivos, seja do transporte de oxigênio e alimentos até o combate a vírus invasores. Para se desenvolver medicamentos e vacinas, um dos grandes obstáculos em termos de tempo e de recursos é a compreensão da tal estrutura dimensional de proteínas muito específicas, que são às vezes muito complexas. Então é como se encontrássemos uma biblioteca de Constantinopla cheinha de segredos sobre o funcionamento dos seres vivos neste planeta. São informações que podem abreviar e tornar muito mais barato o desenvolvimento de medicamentos contra doenças negligenciadas, como malária ou doença de Chagas, só para citar alguns exemplos. Para uma civilização que vem se deparando com tantas notícias ruins sobre os desafios interpostos pelo nosso próprio modo de viver, como as pandemias e o aquecimento global, pode-se dizer que a gente, contratou um grande reforço para o nosso time e as primeiras vitórias não tardam em aparecer. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado.
Mesmo nesse episódio um pouquinho mais curto, a gente te convida a visitar a nossa playlist lá no Spotify e conhecer os podcasts de que falamos aqui. Lá também você fica sabendo muito mais sobre as músicas que editamos na preparação desse episódio. Por fim, vale sempre lembrar, a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de discussões em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!